Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a igreja. Peço aos irmãos que se coloquem de pé para darmos início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Jeremias 10, versículo 6. Amém? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Em outra versão diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é infinitamente grande. Nós não temos como medi-lo por conta da sua graça, misericórdia, pelo seu poder, pelo seu amor, pelo perdão que é concedido a nós todos os dias. Oremos, igreja. Santo Deus, graças te damos, Pai, por estarmos na sua casa. Pai, é maravilhoso estarmos em tua presença, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor tome o seu lugar neste local, que o Senhor tome o seu lugar nas nossas vidas, Pai. Senhor, esteja à vontade, Pai, para fazer aquilo que o Senhor queres, Pai. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, atitudes, Pai. Senhor, nos alcança todos os dias e muito obrigado, Pai, por nos conceder, meu Deus, a oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Assim como nós lemos, Pai, o seu nome é infinito, nós não podemos medir, Senhor, a grandeza do seu amor, a grandeza do que infinitamente o Senhor é em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir chegar até aqui, Senhor. Faça a sua vontade no nosso meio. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Convido o nosso ministério de louvor. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos reunidos aqui na casa do Senhor nessa noite para ofertar ao Senhor o nosso louvor, a adoração do nosso coração, a nossa gratidão ao Senhor. Eu não sei se você nessa noite, já nesse dia de hoje, já agradeceu ao Senhor pelas bênçãos, pelos milagres, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. O Senhor, ele tem cuidado de nós. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. E ontem eu ouvi algo muito interessante do pregador. Nós estivemos no culto ontem e o pregador falando algo que me marcou profundamente, porque a palavra do Senhor diz que os anjos, os serafins, adoram ao Senhor 24 horas por dia. O Senhor, ele tem louvor de qualidade 24 horas por dia. Só que os anjos e os serafins, eles não passam pelos problemas que nós passamos. Anjos e serafins, eles não têm boleto para pagar. Eles não têm aluguel. Eles não têm perda de emprego, não têm enfermidade. Você e eu passamos por momentos de enfermidade, momentos de dificuldade. Você e eu passamos por luta dentro de casa, por filhos doentes. Nós passamos por situações que provam a nossa fé. E se mesmo passando por essas situações, o Senhor achar em nós verdadeiros adoradores, olha que coisa linda. Olha como o inimigo ele vai se incomodar com você. Olha como Deus vai se alegrar da tua vida. Porque você mesmo passando pelos momentos de enfermidade, dificuldade que você tem, porque você é ser humano, você é contado como um adorador ao Senhor. Você se alegra na presença do Senhor. Você celebra o Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Então essa noite é uma oportunidade que você tem de ser contado como um verdadeiro adorador. Aqueles que o Pai procura, aqueles que o Pai busca, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então não perca essa oportunidade nessa noite.
noite, de ser contado como um verdadeiro adorador, como aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Que a tua adoração venha de dentro, que ela não venha da tua boca, ela venha do teu interior, em gratidão, em adoração, em louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite com alegria. Aleluia. Me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Aleluia! Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o monte, só tu, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Diga: te amo, Senhor. Te amo. Oh, oh, te adoro. Oh, me prostro. Te adorar, te alegrar, te amo, oh, oh, te adoro, Senhor, oh, eu me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Aleluia! Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Seja o teu nome santo, Deus, aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos
mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Sonhados, mas não nos abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Aleluia! Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
Deus. Eu acredito que não existem coincidências e que Deus não faz nada por acaso. As coisas não acontecem por acaso. E eu tenho certeza que nessa noite, como hoje pela manhã e como ontem, Deus ele queria falar para alguém que está ansioso, que está preocupado, que está talvez nervoso, para que você descanse. Talvez seja para mim, mas pode ser para você também. Se você entrou aqui nessa noite ansioso, preocupado, angustiado, querido, tem coisas que você vai poder resolver. Naquilo que você pode resolver, o Senhor ele não vai meter a mão dele, ele não vai fazer por você. Mas tem coisas que só o Senhor pode. E é nesse momento que é tão difícil para a gente, porque a gente quer fazer, mas o Senhor ele diz para você, você só precisa descansar. Porque eu faço, você não faz. A gente acha que a gente faz alguma coisa, a gente não faz, querido. Se você levantou hoje, você está de pé hoje, você está respirando hoje, é porque o Senhor permitiu. Então descansa. Por que você está ansioso? Por que eu fico ansiosa? A palavra do Senhor diz que o Senhor ele cuida dos lírios do campo, que nasce hoje e seca amanhã. Que o Senhor ele cuida dos passarinhos, que o Senhor ele cuida daqueles animaizinhos menores que existem. O Senhor ele cuida de todos. Como ele não vai cuidar de mim, de você? Por que a gente anda ansioso? Por que a gente anda preocupado? É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem te criou. Ele não te criou para te largar abandonado. O Senhor ele te criou porque ele cuida de você. E ele vai cuidar. Enquanto você estiver nessa terra, o Senhor vai cuidar de você. Por que você fica ansioso? Por que você está preocupado? Por que o dia de amanhã nos causa tanta preocupação? O Senhor, ele está cuidando de você. O Senhor, ele está cuidando de mim. O Senhor, ele está cuidando do teu ente querido. Aquela pessoa que está numa cama de hospital. Aquela pessoa que está com uma doença para o homem incurável. O Senhor, ele está cuidando. Se ele vai curar, eu não sei. Ele pode. Agora descansa. Descansa no Senhor. Porque ele cuida de todas as coisas. Ele cuida de nós. Aleluia. Eu quero te convidar a cantar esse louvor, profetizando sobre a sua vida mesmo, crendo em tudo que você vai cantar, que o Senhor ele está cuidando do teu dia a dia, das tuas coisas. Em nome de Jesus, ele está cuidando, querido. Aleluia, aleluia. Descansa no Senhor. Cobre-me. Fala isso para o Senhor nessa noite. Com tuas mãos, oh Deus. Oh Deus, nos esconde, Pai. Aleluia. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o perseguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também. Ele reina, querido. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Descansa no Senhor, confia nele. Aleluia. Glória a Deus. Estamos seguros em ti, Senhor. Aleluia. Minha alma está segura só em ti, Pai. Aleluia. Nós sabemos que confiamos em ti, Pai. E bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também.
descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Descansa no Senhor. Não é fácil, querido, mas descansa no Senhor. Aleluia. Minha alma está, Oh Deus, segura em Ti, só em Ti, Pai. Aleluia. sabe bem que em Cristo firme está A igreja. se o trovão Aleluia. sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és. Então descansa. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Descansa no Senhor. Não fique ansioso, não fique preocupado. O Senhor tem tudo sob controle. O Senhor não sai do controle de nada na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Amém. Alguém para sentar, irmão Jesus? Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Convido a diaconisa Ruth e o irmão Zé para conduzir o hino 579. Convidamos a igreja para de pé, aqueles que puderem. Nosso do nosso Deus, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano galardão, amém? Hoje forte quando desde a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei que quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei
Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Oremos pelos nossos dízimos e ofertas. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por cada oferta, meu Deus, por cada dízimo depositado no seu altar. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada despensa, cada casa. Meu Deus, que o Senhor venha abrir as portas de empregos, meu Deus, para aqueles que necessitam. Senhor, que o seu trabalho, meu Deus, que o seu reino venha avançar nesse lugar, Pai. Continue abençoando, meu Deus, a administração da nossa igreja e cada irmão aqui presente. Assim eu peço em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu quero convidar o nosso pastor convidado, Charles Cunha, e o nosso pastor também, para apresentá-lo. Amém. Graças e paz, meus amados. Amém? Esse aqui é o nosso pastor Charles Cunha, vai estar ministrando a palavra, pastor auxiliar, pastor administrador da Primeira Igreja Batista em São João, né? E é bênção na minha vida, conheço já há algum tempo, vai estar ministrando. Ele vai estar apresentando a família dele. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela vinda do teu filho a este lugar. Nós já cantamos os teus louvores, já fomos ministrados pelo louvor, já fomos ministrados pela oração, mas agora queremos também ser ministrados pela tua palavra. Usa o teu filho com poder e autoridade no teu nome, e que nessa noite, ó Deus, o nosso coração, o nosso entendimento esteja desarmado, Deus, tão somente para ouvirmos a tua palavra, para estarmos ligados com o céu. Usa o teu filho poderosamente nessa noite, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Boa noite, irmãos. Ou graça e paz. Amém? Amém. Que alegria estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu estou sempre muito bem acompanhado da mulher mais bonita do mundo. Se vocês não a conhecem, conhecerão agora. Obrigado, irmã. Fica de pé, meu amor. Essa é a mulher mais bonita do mundo. É a minha. Muito bem, meus irmãos. Estou sempre acompanhado dela. Meu filho Benício está lá no Ministério Infantil. E eu tenho a Lara, que está na igreja do meu pai, porque ela vai fazer parte da cantata de Natal e não pode faltar aos ensaios. Meu pai é pastor ali na Igreja Batista Central do Redentor. Então, já deixei a Lara lá no Redentor para o ensaio, estamos aqui, depois a gente passa lá e pega a Lara e dá tudo certo no final. Amém? Amém. Vamos à palavra do Senhor? Opa, peraí, antes. Pastor Ricardo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Família pastoral, obrigado por essa oportunidade. PIB do Guarani, muito obrigado. É uma honra, é um privilégio do Senhor estar aqui nesta casa hoje. Amém? Agora sim, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos falar hoje sobre um tema chamado O Encontro. E você vai perguntar, ué, que encontro é esse? João, capítulo 4, tem um grande encontro. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então leia comigo João 4, do 1 até o 19. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos ler. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto deu-se por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu:
se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e os seus gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vai, chame seu marido e volte. Ela disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. E nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso, ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações para receber mais do Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o encontro. Eu fiz uns slides, ele vai colocar ali para mim. O encontro. É certo que na vida nós passamos por encontros. Você como ser humano, eu como ser humano, vivemos por encontro. Você encontra alguém aqui, alguém ali, alguém no supermercado, alguém no shopping, principalmente no shopping ali, que eu não vou falar o nome dele porque eu não estou fazendo propaganda, eu não sou menino propaganda do shopping, mas se for no shopping bem ali pertinho, você vai encontrar toda a igreja. É o shopping do Oi, né? Oi, 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 é ali, o shopping bem pertinho da gente. A vida é feita de encontros. O Evangelho de João traz para nós muitos encontros. Jesus encontrou ali com Nicodemos, o oficial do rei, o paralítico do tanque de Betesda, um cego de nascença, a mulher samaritana e outros encontros que Jesus teve, que João apresenta que Jesus teve. E nós também vivemos assim, de encontro. Nós nos encontramos na igreja, nós nos encontramos aí, quem está na escola, quem está na faculdade, no trabalho. Só que a diferença do encontro de Jesus para o nosso encontro é que sempre quando Jesus encontra com alguém, algo extraordinário acontece. E deveria ser assim também conosco, porque se somos discípulos de Jesus, a partir de hoje, creia nisso. Quando você encontrar com alguém, algo extraordinário vai acontecer, porque você é um discípulo do Senhor Jesus. E quando nós encontramos com alguém, a vida daquela pessoa tem que ser transformada, não pela nossa palavra, mas pela palavra que vem do Senhor através da nossa boca. Por isso o Evangelho de João, tem até uma série que eu já preguei de mensagem chamada o Evangelho do Encontro, é essa. Tinha que ser o Evangelho do Encontro, porque aqui Jesus encontra com muita gente e vai transformando muitas vidas. Todos esses encontros de Jesus não são apenas conversas toscas e levianas. É sempre o sobrenatural de Deus. Quanto de nós, às vezes, paramos num encontro para conversar e tratamos apenas de assuntos levianos. Às vezes, falando mal de alguém. Às vezes, criticando alguém. Enquanto a oportunidade que nós temos de pregar a palavra de Deus, de mexer com aquela vida, de fazer com que ela entenda que não existe vida longe do Senhor, nós perdemos tempos falando bobagens. Mas nessa noite eu quero desafiar os irmãos, e a mim também, que já fui desafiado enquanto Deus falava comigo através dessa ministração, alguns pontos através do Evangelho do Encontro. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Primeiro lugar, pode passar, por favor. Jesus é a fonte inesgotável. Leia comigo aí o verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez.
mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus é a fonte inesgotável, meus irmãos. Jesus tem água da vida para dar para nós, e às vezes nós queremos beber numa fonte que está falindo, numa fonte em que está fechando, seria a palavra certa, ou secando. Se nós temos uma fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. Às vezes procuramos na internet, estou passando por algo terrível, eu vou procurar na internet, eu vou procurar conselhos de outras pessoas. Mas a palavra de Deus, que é fonte inesgotável de água, está aqui para você beber dela. Nós só precisamos ter disposição. Nós só precisamos enfrentar as situações sabendo que Jesus é a fonte inesgotável. Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, se você beber dessa água aí, você vai ter sede outra vez. E ela não estava entendendo nada de que Jesus estava falando, porque Jesus estava sentado e ela diz assim: ó, você não tem nem com que pegar água. Eu estou aqui com o meu cântaro. O senhor não tem como pegar água. Como é que o senhor vai pegar água no poço? O poço é muito fundo. Será que o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que fez o poço, deu para o seu filho, o seu gado bebeu dele? Será que o Senhor é maior que tudo isso? Ela não estava entendendo ainda que Jesus estava falando da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus é a fonte inesgotável. Jesus oferece para nós uma água que sacia a nossa sede, a ponto de não termos mais sede. Se às vezes você se sente fraco espiritualmente, você precisa beber da água da vida, da fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Jesus diz para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Meus irmãos, o que dá ânimo para nós neste mundo quando passamos por aflições? A palavra do Senhor, a água viva, a palavra do Senhor que é inesgotável. Aqui, meus irmãos, quando eu dou uma Bíblia de presente, eu escrevo geralmente na capa assim, porque uma vez minha mãe escreveu isso para mim, hoje ela está na glória com o Senhor, e eu nunca mais esqueci. Aqui está o segredo para uma vida feliz. Não tem outro livro. Não existe livro melhor do que este livro aqui. Você pode ler vários autores, teólogos, livros de autoajuda, o que você quiser, mas a fonte de água viva, fonte de sabedoria, fonte de auxílio para as nossas dores, para as nossas tristezas, para os momentos em que vamos viver aqui na terra, felizes ou alegres, está aqui na palavra de Deus. Por isso, Jesus é a fonte inesgotável. É água que nunca acaba. Jesus não é como a operadora de água, que eu também não vou falar o nome, porque eu não estou fazendo propaganda deles. Jesus não é como a operadora de água, que se você não pagar a conta, ele corta a água. Não, Jesus não é assim. Jesus tem água viva para mim, para você beber e nunca mais sentir sede. Nós só precisamos ir até a fonte, que é Jesus. Nós só precisamos se achegar. Nós só precisamos nos aproximar. Às vezes vivemos perto da igreja, mas longe de Jesus. Estamos aqui domingo, quarta, de manhã, de noite, ensaio e tudo. Mas a nossa vida não condiz com o que vivemos aqui. Jesus é a fonte inesgotável. Nós só precisamos nos aproximar dele. Nós só precisamos chegar junto e falar: Senhor, me ajuda. Eu quero beber dessa água. Eu quero beber desta água, assim como essa mulher disse. Vale ressaltar, meus irmãos, quem viveu o dia de hoje, que não foi fácil. Irmãos, estou mole até agora desse calor. Olha, foi difícil. 40 graus na sombra hoje. Esta mulher foi ao poço meio-dia. Irmãos, onde você estava ao meio-dia de hoje? Se você estava no ar-condicionado da sua casa, não vale. Mas se você estava saindo da igreja como eu, o carro estava quentinho, não é verdade? Meus irmãos, pensa nesta mulher, indo ao meio-dia, num sol desse, era deserto, tá, irmãos? Pegar água, nesse calor. E quando ela chega lá, tem um senhor,
Ela sabia que era judeu por conta da veste, e quando ele começou a falar, o que esse homem está fazendo aqui no poço meio-dia? Como os judeus e os samaritanos eram brigados, tinha uma rinchazinha entre eles, ela não ia pegar água junto com as outras mulheres, com as judias. Não, ela ia quando não tivesse ninguém no poço. Quando não tem ninguém no poço? Meio-dia, 40 graus. É a hora que ela vai achando que não tem ninguém no poço. Mas tem um homem lá, que quer oferecer para ela uma água viva, que se ela beber, ela jamais teria sede. E ela bebeu. Esse Jesus é o mesmo Jesus a qual hoje nós celebramos, que quer oferecer para nós uma fonte inesgotável. Basta nós nos aproximarmos desse Jesus. Seja 8 da manhã, seja meio-dia, seja 3 da madrugada, esse Jesus e essa fonte está jorrando, esperando eu e você beber dessa fonte. Amém? Amém. Segundo lugar, leia comigo o verso 9. A mulher perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se davam bem com o samaritano. Segundo lugar, Jesus é acessível. Acabei aqui de contar a história para vocês de que os judeus não se davam bem com os samaritanos, por isso ela, sendo samaritana, escolheu ir ao poço meio-dia. Não teria ninguém lá. Mas o nosso Jesus, ele saberia que existe alguém que vai precisar da água viva. Existe alguém que vai precisar ouvir das minhas palavras. Então era necessário lhe passar por Samaria. E eu vou sentar aqui nesse poço e esperar que ela vai chegar. Jesus é acessível. O povo ignorava aquela mulher, a ponto de ninguém ir buscar água junto com ela, nem as outras samaritanas. Percebeu que ela estava sozinha no texto? Nem as outras samaritanas foram buscar água com aquela mulher. Irmãos, aquela mulher tinha um caráter duvidoso, você não acha? Ela já tinha 5 maridos, que ela estava nem era dela? Você acha que as outras mulheres iam querer se juntar com ela? Não mesmo. Mas Jesus é um homem acessível. Jesus faz diferente. Jesus se senta, espera, conversa e evangeliza e transforma a vida. Jesus é acessível, meus irmãos. No mundo em que nós vivemos hoje, ninguém tem tempo para nada. Está todo mundo com a agenda apertada, principalmente agora no fim do ano, né? Acho que uma correria só com o Natal. E às vezes tem uma mulher samaritana esperando que você fale de Jesus para ela. Pode ser o seu vizinho, a sua vizinha, o seu colega de faculdade, seu amigo de escola, seu colega de trabalho. Às vezes está esperando que você fale de Jesus para ele. Mas como nós estamos vivendo numa correria sem fim, tornamos-nos inacessíveis. Às vezes falamos, não tem espaço na minha agenda, e é verdade, às vezes a nossa agenda está lotada. Mas, meus irmãos, quando for para ganhar uma vida para Jesus, vale a pena todo esforço. Vale a pena abrir um espaço na agenda e tornar-se acessível como Jesus. Meus irmãos, nós vivemos hoje numa geração, e às vezes, infelizmente, alguns colegas, pastores que não têm mais tempo para suas ovelhas. Não tem mais tempo. Olha, minha agenda está cheia. Pastor, eu queria um gabinete contigo. 2024, agendas abertas. E a ovelha precisa falar hoje. Porque nós estamos inacessíveis. Mas Jesus é acessível. Jesus é acessível. Nós, como discípulos do Senhor, precisamos ser como Jesus. Agendas abertas para agora. Você quer ouvir de Jesus? Vamos sentar ali no pátio agora, então. Vamos lá. O que você quer ouvir? O que você está precisando? Você quer que eu ore por você? Irmãos, lá na igreja, está filmando? Amém. Irmãos, outro dia uma senhora, amém, Deus abençoe você que está no culto online. Outro dia uma senhora, lá na igreja, irmãos, sabe aquela senhora que ninguém quer atender? Sobrou para mim, irmãos. Olha, eu estava passando, eu falei, por que desci? E aí alguém falou assim, quer falar com um pastor. Aí eu olhei assim para ver se tinha outro, né? Não, era eu mesmo. Sentei com a senhora. Estava com o tempo corrido.
perdi 1 hora. Uma senhora da igreja. Ela só queria desabafar. Ela só queria contar da vida dela, e contar, e contar, e contar, e contar, e contar, e contar. E eu não sou psicólogo, mas, como um aprendiz de psicólogo, porque a gente aprende tudo, eu só ouvi. Falei nada. E ela contou as histórias e falou, você está quase dormindo, né? Eu falei, não, irmã, 40 minutos já. Irmã, estou ouvindo tudinho. A senhora quer que eu fale de onde a senhora começou? Ela, não, pastor, eu sei que você está me ouvindo. Eu falei, então continua. E quando terminou, eu orei com aquela irmã. Ela falou, pastor, estou aliviada. A angústia que estava no meu peito passou. Eu falei, glória a Deus, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta e vai embora agora, irmã. E deixa eu terminar meu trabalho. Amém, amém. E ela foi embora. Mas, irmãos, as pessoas só querem ser ouvidas. Elas precisam de pessoas acessíveis a ela. Qualquer outro irmão poderia ter ouvido aquela irmã, mas eu justamente fui o único que estava no pátio passando. E aí eu fui ouvir a irmã. Nós precisamos ser acessíveis. Ainda que isso custe 40 minutos do nosso tempo, 1 hora do nosso tempo, um atraso do nosso compromisso, liga e fala, houve uma emergência. Porque quando se trata do evangelho, é emergência. Quando se trata de uma vida, é emergência. Jesus era acessível, ele faz diferente. Jesus para naquela cidade, no calor de meio-dia, cheio de roupa, que você já viu um judeu vestido, né? Cheio de roupa, num calor de meio-dia, 40 graus, para esperar uma mulher de uma reputação não muito agradável, para falar do amor dele para ela e para mudar toda a vida dela. Não só a vida dela, porque depois que aquela mulher recebe a água da vida, a água viva, ela sai correndo para contar a outros samaritanos. E outros creem. Ela foi sua ponte. Por isso nós precisamos ser acessíveis. Jesus nos convida, meus irmãos, a ter tempo. Tempo para as pessoas, tempo para a família. Exceto que todo pastor, eu acredito que não é diferente do meu amigo pastor Ricardo, todo pastor é cobrado por tempo. A esposa sempre cobra um tempinho do pastor, ó. Tempo, hein? Ó, preciso de um tempo. Lá em casa, direto, ó. A nossa agenda é compartilhada, então quando eu coloco alguma coisa na agenda, ela já recebe a notificação. E aí, quando eu chego em casa, ela, você já lotou a agenda desse mês, né? Falei, né? Pregar a palavra, né? Fui convidado por um pastor amigo. Ela, todos os pastores são seus amigos. Porque todo pastor que te convida, você fala que é seu amigo. E às vezes a nossa agenda está super lotada. E às vezes sufocamos o nosso tempo. E às vezes não temos tempo para a família. Não temos tempo para ir no churrasco de alguém, do seu familiar não crente. Não temos tempo para visitar alguém da sua família que está no leito do hospital. Não tem tempo para visitar aquele ente querido que você gosta e não é cristão, porque você está dizendo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Inacessível. Jesus requer de nós, como seus discípulos, que sejamos pessoas acessíveis. Porque, meus irmãos, através de nós, assim como aconteceu com a mulher samaritana, muitos outros crerão, mas tem que ser através de nós. Jesus quer nos usar. Nós só precisamos dizer para o Senhor, Senhor, está aqui minha agenda. Eu estou disponível para o Senhor. Hoje é o dia do diácono, né? Minhas congratulações aos diáconos dessa igreja, porque servem a mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa dos necessitados. Mas todos nós, no termo diácono, somos diáconos, porque diácono quer dizer servir. Todos nós precisamos servir. Todos nós precisamos de tempo para servir ao Senhor. Todos nós precisamos ser acessíveis. Porque existe uma mulher samaritana ao seu redor e você ainda não está enxergando, que precisa ouvir da palavra de Deus, precisa da água viva. E você que já bebeu dessa água, pode compartilhar com esse. Terceiro e último lugar. Leia comigo, verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram. Não, vamos ler o 26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar conversando com uma mulher.
Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Irmãos, terceiro e último lugar. O encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus muda tudo. Meus irmãos, a mulher vai ao poço, meio-dia, num calor, carregando o seu cântaro, que não é uma coisa leve, né? Vai lá, carregando o seu cântaro para pegar água e joga aquela... Quem já pegou água no poço aqui? Olha, irmãos, muita gente. Eu não peguei, vou abaixar minha mão. Eu já caí no poço, assim, quase, né? Quase caí no poço. Mas nunca peguei água no poço. Enfim, vocês sabem que dá um pouquinho de trabalho, né? Pegar água no poço, tem que ter paciência. Dependendo da profundidade do poço, então o braço cansa. Meus irmãos, essa mulher tem todo esse trabalho. E quando ela reconhece que ele é o Messias e que ela precisa contar para os samaritanos que, olha, eu acho que tem um Messias lá que falou comigo, ela esquece o cântaro de água que ela foi buscar. Tadinha, né? Meus irmãos, quando nós encontramos com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Nós esquecemos de tudo. O que era velho, o que é passado, ficou para trás. Por quê? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Sou desafinado. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. Jesus Cristo mudou o nosso viver. Assim como ele mudou o viver da mulher samaritana. Ele transformou a nossa vida, toda ela, para a honra, glória e louvor dele. Quando Jesus muda a nossa vida, nós até esquecemos o que íamos fazer. Ela ia pegar água. E água? Eu bebi de uma água que nunca mais eu vou ter sede. Eu estou satisfeito com Jesus. Eu agora tenho uma nova vida com Jesus. Eu agora sirvo a Jesus. Meus irmãos, nesta noite, decida encontrar com Jesus. Decida mudar. Decida viver algo novo. Decida viver uma nova vida com Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, o fato é que às vezes nós estamos na igreja há 30, 40, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 50 anos. E às vezes ainda não tivemos um encontro com Jesus. Nós precisamos encontrar com Jesus. E eu não estou dizendo do encontro de fechar os olhos e abrir no céu, não. Calma. Falta pouco. Esse encontro vai ser maravilhoso. Nós esperamos por esse dia. Mas enquanto, como diz um pastor amigo meu, enquanto a minha senha não chega, eu fico aqui, pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas da salvação, compartilhando da água viva. Decida viver uma nova vida com Cristo Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós somos tão intransigentes, tão intolerantes. Às vezes, brigamos por motivos fúteis, por bobeiras. Nos dividimos por bobeiras. E o tempo vai passando. E o tempo está correndo. E Jesus está chamando os seus que estão com a senha prioritária, né? Estão com a senha na mão. Jesus está chamando. E a gente está brigando. E a gente está se dividindo. E a gente está querendo levantar questão com o barulho na rua lá fora. E estamos esquecendo que a fonte inesgotável, que é o Senhor Jesus, está aqui. Está aqui. Por isso, decida viver uma nova vida com Cristo. Às vezes eu me surpreendo quando algum cristão fala para mim, olha, não mexe com meu filho não. Porque se mexer com meu filho, eu rodo o quê, irmão? Que isso? Eu ouço isso de crente, irmãos. Se mexer com meu filho, eu até falo assim, geralmente com cachorro ou com gato. Às vezes um gato ou um cachorro faz alguma coisa com meu filho na rua, olha, se você morder meu filho, eu te mordo de volta. Mas é com cachorro e com gato, né? Brincando. Mas às vezes a pessoa é sério, né? Olha, se você mexer com meu filho,
Meu irmão, parece que o mundo acabou. Mas nós esquecemos, às vezes, da fé que carregamos. Esquecemos, às vezes, que o nosso vizinho em que você falou que se você mexer com meu filho você vai ver, não é cristão. E como é que você fala isso para o seu vizinho? Quando seu filho briga na rua e você vai lá, manda chamar a mãe, manda chamar isso, e você vai lá, e o que foi? Bate mesmo. Às vezes, abre para... Não, está filmando. Volta. Muito bem. Meus irmãos, nós somos regenerados, transformados. Ah, eu tenho um temperamento fortíssimo. Irmão, se Deus cura câncer, Ele muda temperamento. Ah, Ele transforma, meus irmãos. Existe um livro chamado Temperamentos Controlado pelo Espírito Santo. Leia. Se você tem um temperamento forte como o meu, mas Jesus Cristo mudou meu viver, Ele mudou mesmo. E eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. E você e eu também temos que ser assim. Todos nós, ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Um encontro com Jesus muda tudo. Quando nós encontramos com o Senhor, verdadeiramente nós somos transformados. Deus muda temperamento, Deus muda jeito de ser, Deus muda a forma de se vestir, Deus muda, Deus muda, Deus muda, Deus muda, Deus muda. Nós só precisamos ter um encontro com o Senhor. Nós só precisamos ter um encontro com o Senhor. Jesus Cristo mudou o nosso viver. Eu convido você a ficar de pé. Ministério de louvor, Jesus Cristo mudou meu viver. Eu ajudo a cantar. A gente vai cantar aqui no vocal, amém? Sem instrumentos, sem problemas. Mas nós vamos cantar essa canção. E lembre-se, meus irmãos, Jesus é a fonte inesgotável. Jesus tem água para oferecer para mim e para você, água essa que nós não teremos mais sede. Jesus é acessível, lembre-se de ser acessível aos outros. E o encontro com Jesus muda tudo. Por isso, meus irmãos, decida encontrar com Jesus nessa noite. Talvez exista alguma área da sua vida que você precisa mudar, que você entende que Jesus precisa transformar. Eu sempre digo que dentro do nosso coração existem várias áreas. E às vezes dentro do nosso coração existe uma área que a gente tranca e não dá a chave para Jesus. Mas se Jesus mudou o nosso viver, nesta noite você vai entregar essa área do seu coração para Jesus. Talvez você tenha dificuldade em perdoar. Entrega para o Senhor, decida perdoar. Talvez você tenha dificuldade em conviver, em compartilhar. Talvez você tenha algum problema com algum irmão. Essa é a noite em que Jesus quer mudar tudo na minha e na sua vida. Todas as áreas das nossas vidas serão transformadas pelo Senhor. Cantemos ao Senhor nessa noite. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia, Senhor. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou. Cante ao Senhor no fundo do seu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Ou diferente meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Nós somos diferentes, Senhor, porque somos o teu povo. Diferente hoje é o meu coração. Jesus nos deu paz e perdão. Cristo deu Aleluia. paz e perdão. Se diferente hoje é o meu Meu coração, Senhor. coração.
Senhor. Nós agradecemos ao Senhor nessa noite, porque, ó Pai, entendemos a Tua palavra. Entendemos, ó Deus, que o Senhor é a fonte inesgotável para nós. Pai, entendemos que o Senhor é acessível, o Senhor está disponível a todos os momentos de nossas vidas. E por isso nós te louvamos. Pai, entendemos também que o encontro com o Senhor muda tudo. E por isso nós, reunidos, santos do Senhor, podemos proclamar nesta noite: Jesus Cristo mudou o meu viver. Aleluia, Deus. Nós agradecemos porque o Senhor transformou a nossa vida. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E por isso nós te adoramos, nós te agradecemos, nós louvamos o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e ainda vai fazer em nossas vidas. Deus, se há alguma área do nosso coração que precisa ser transformada pelo Senhor, Deus, essa é a noite, Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração por completo e falamos: Jesus, muda o nosso coração, muda a nossa vida, transforma a nossa história. Pai, nós queremos liberar o perdão. Deus, nós queremos amar a todos com o amor que o Senhor nos amou, mas só o Senhor pode nos ajudar. Por isso, transforma as nossas vidas nessa noite. Obrigado por esta amada igreja. Obrigado pelo pastor desta igreja, pelos irmãos desta igreja, porque aqui nós ouvimos a Tua voz e somos alimentados semanalmente pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos por tudo que vivemos aqui. Em nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Queridos, eu não posso deixar, diante de que ouvimos, vamos continuar cantando esse louvor? Eu não posso deixar de fazer uma chamada aqui. O pastor foi muito claro quando disse desse encontro com essa mulher. E ela teve a sua vida mudada. Ela entendeu que a fonte de água viva era o Senhor. Eu queria nessa noite, eu não posso deixar que você saia daqui nessa noite sem antes que você pense e tome uma posição como essa mulher tomou, de ter um encontro com Jesus. Faz toda a diferença na nossa vida, os nossos encontros. Nós somos abençoados, eu fui muito abençoado por ele, fui muito abençoado pelos amigos pastores, mas o maior e melhor encontro que podemos ter é com Jesus. Então não posso deixar nessa noite de fazer um apelo a você. Se você quer se encontrar com Jesus, que você faça um sinal para ele. Talvez você esteja com vergonha de fazer um sinal aqui na frente da igreja. Faz o sinal daí. Pastor, eu quero fazer um sinal aqui, mas não quero ir em frente, porque é o que muda a nossa vida, é o nosso encontro com Jesus. Então por isso eu não posso deixar nessa noite de perguntar a você: você quer se encontrar com Jesus? Você quer ter a tua vida mudada nessa noite por completo? Aquela mulher sai, vai pregar o evangelho, ela diz: olha, eu encontrei o Senhor, eu sei que Ele é o profeta, eu sei que Ele é o Cristo. E ela anuncia a palavra do Senhor. Ela muda a história da sua casa, ela muda a sua história. Jesus mudou tudo. Você corre o grande risco de ser feliz de vez. Você corre o grande risco de viver o melhor dia da tua vida. E você vai ter a certeza do que é salvação. Então você nessa noite, se você quiser tomar essa decisão, queria que você fizesse o sinal. Se você não quer, eu quero que você pense. Avalie, porque esse é o maior e melhor encontro que você pode ter na tua vida. E esse Jesus está aqui para mudar a tua história. Ele veio aqui. Ele veio aonde estávamos nós. Ele marcou o encontro conosco. Talvez seja essa 12 horas de poço. Talvez seja esse momento que você falou: olha, eu vou à igreja, mas não sei para que eu vou à igreja. Eu quero dizer para você que Deus marcou um encontro com você nesse momento, nessa hora. E se você quiser, Ele vai te encher
por uma fonte eterna, para jorrar para a vida eterna. Esse Senhor, Ele quer encher você. Ele quer transbordar na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Há alguém nessa noite? Alguém que queira tomar uma decisão? Olha, eu quero experimentar esse encontro com Jesus. Quero ter esse encontro com Jesus. Ele foi até aquela mulher, Ele veio até nós nessa noite. Ele veio até aqui para ouvir da tua boca um encontro que Ele quer com você. Ele está aqui. Basta apenas você querer beber dessa água. Há alguém? Se não há, eu quero te pedir nessa noite, saia daqui pensando nisso. Saia daqui ouvindo a voz de Deus no teu coração. Saia daqui nessa noite sabendo que tem um Deus que quer se encontrar com você. Saia daqui nessa noite sabendo que Ele está interessado em você. Ele não está interessado naquilo que você é. Ele não está interessado naquilo que você tem. Ele está interessado em você. Ele está interessado em mudar a tua história. Que Deus te abençoe. Que Deus ministre no teu coração. Mas que você não saia daqui nessa noite sem tomar uma decisão. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra ministrada nesse lugar. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Charles, Senhor, que o Senhor derrame das tuas bênçãos na vida dele. Agora, Senhor, muda a nossa história, muda a história de cada um de nós. Se alguém ainda, Senhor, nessa noite precisa tomar uma decisão de se encontrar com o Senhor, Deus, que seja esse o lugar, que seja esse o momento, Senhor, e que nessa noite ninguém saia daqui sem tomar essa decisão. Aquele ainda, Senhor, que não entendeu que o Senhor é o autor da vida, que ainda não entendeu que o Senhor é a água da vida, que ainda não entendeu que o Senhor é o pão da vida, que nessa noite, Pai querido, cada um de nós venhamos tomar essa decisão e nos encontrarmos com o Senhor. Toma, ó Deus, cada um que entrou nessa noite. Toma, ó Deus, essas famílias que entraram aqui nessa noite. Muda a história, Senhor. O Senhor muda tudo. O Senhor muda o nosso caráter. O Senhor muda as nossas atitudes. O Senhor muda a nossa família. O Senhor transforma a nossa família. O Senhor muda a história de todas a nossa casa. Deus querido, Tu és poderoso. Tu és maravilhoso. E assim como o Senhor fez naquela mulher samaritana, ó Deus, o Senhor não olha para nós com diferença. Não faz acepção de pessoas, Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos alcança. Então muda a nossa casa, muda a nossa história, muda a nossa família nessa noite, Pai. E muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que saiamos daqui meditando na Tua palavra nessa noite, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Pode sentar. Deu vontade de me converter de novo. Para a glória do Senhor. Obrigado. Obrigado, Ministério de Louvor. Deu vontade sim. Porque eu sei o que Deus fez na minha casa. Como transformou a minha casa. Não tínhamos nenhuma referência de evangelho. Até aquela dali, aquela senhora ali, aceitar Jesus. Ela não era mulher samaritana, não, mas foi a primeira a ter encontro lá em casa. E dali veio salvando a família toda. Alcançou aquela outra jovem ali, minha tia, que está alcançando as filhas. Está alcançando, né? E eu sei o quanto Deus encheu aquela casa, abençoou. Pode fazer assim com você, tá bom? Vou passar a palavra à diaconisa Elisângela. Nesse momento, é um momento também especial. Momento de nós celebrarmos um dia muito especial. Que dia é hoje, irmão? Dia do quê? Não, hoje é domingo, dia dos diáconos, amém? Então eu vou dar a palavra para ela, nós estaremos fazendo um momento para os nossos diáconos também. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado por tudo em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial, né, irmãos, para nós que somos diáconos, né? E acredito que todo mundo hoje deu, de certa forma, deu uns parabéns para nós. Então, nesse momento, eu convido você que é diácono e diaconisa a estar aqui na frente. Venham? Eu já estou aqui.
Isso. Nossa igreja preparou uma pequena homenagem para nós. Amém? Foi? Todo mundo? Então. Amém. Isso. Vem para cá que a gente sai lá na... Isso, lá na live. Vem para, pode vir bem para cá. Cadê? A irmã Denilda vem ali. Glória a Deus. Ela vai esperar a Denilda. Amém? É uma das primeiras diaconisas. Glória a Deus. Isso. Mais para cá, irmãos. O pessoal está pedindo para a gente chegar. Empurra o gasofilaço para lá. Isso. Isso. Amém? Então, deixa eu ficar aqui, senão não sai na foto. Aqui. Então, hoje a homenagem vem através, que sempre nosso pastor faz homenagem para nós, né? Mas hoje a homenagem vem através da nossa igreja, as organizações, e vão estar fazendo homenagem. Então, quem é o primeiro da organização, representando quem? Pode vir. Número 1. Isso, organização MCM. Você que está aí, você pode já se encaminhar para cá, tá? Você que vai fazer a homenagem, você já pode se encaminhar para cá. Isso, organização masculina, juventude. Isso. Organização masculina, juventude. Cadê a juventude? Isto. Amém. Pode estar aqui todos que vão fazer a homenagem para nós. Podem estar aqui na frente, amém? Aqui, microfone. Quem é o primeiro? Boa noite para todos vocês. Vocês merecem mais do que uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? É com muito carinho que hoje nossa igreja homenageia os nossos queridos diáconos e diaconisas da PIBAG. Ser diácono é testemunhar a sua fé a partir de uma família equilibrada, ajustada e de bom trânsito na vizinhança e na igreja. Uma pessoa liberal que tem prazer em investir em vidas, não mede esforço para os desafios colocados pelo Senhor, através da liderança e da igreja. Ele ajuda o pastor nas visitas, corre às casas dos mais necessitados para levantar as carências e informar a igreja para o atendimento eficaz de cada um. Graça e paz, Deus abençoe vocês, diáconos. Amém? Diz assim, a palavra diácono tem a ver com servo, servidor, ecônomo e líder comprometido com o reino de Deus. Ele tem prazer em estar debaixo da autoridade e do senhorio de Cristo. A sua alegria é servir. O seu amor é estar no Senhor e no próximo. Ele é o garçom que serve com amor à mesa dos órfãos e das viúvas. Esta está comprometido com a justiça social. É o homem ou a mulher que promove a unidade da igreja. Articula o diálogo entre os líderes como cooperador do pastor e da igreja. Ele não busca cargos, mas carga. Lá em Gálatas 6:2. O seu caráter é ilibado, há pureza no seu coração. Detesta a maledicência e toda sorte de fofocas. Uma pessoa que está pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. Tiago 1:19. Que Deus abençoe vocês, diáconos.
Eu parabenizo os diáconos da nossa igreja, né? É um prazer muito grande ter vocês como nossos diáconos aqui na nossa igreja. O meu papel aqui diz o seguinte: ele busca integrar os novos crentes, trabalhando para o seu bem, é um leitor assíduo da Bíblia e em livros que edificam, ensina os filhos a amarem ao Senhor e ao seu próximo, como a si mesmo, um elemento consciente de suas limitações, suas fraquezas e da fortaleza do Senhor. Senhor basta para o diácono batista. É 2 Coríntios, eu peço que a mídia coloque ali, 2 Coríntios 12, 9 a 10. Eu peço à igreja que fique de pé e vamos ler esses dois versículos, o 9 e o 10, por favor. Vamos lá? Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. Aleluia. Obrigado. Ela é suficiente para as suas múltiplas necessidades. O 4, por favor. Uma boa noite, diaconisas. Parabéns, diácono. Parabéns, Deus por abençoar na vida de vocês. O diácono ou a diaconisa batista tem um compromisso com a obra missionária, amando e promovendo dentro e fora da igreja. Age como evangelista à semelhança do diácono Filipe, cuja vida estava comprometida com o Senhor Jesus e sua missão. Atos 8:12. O diácono, servo de Deus, possui as características bem definidas em Atos 6:3. Ele está ligado às questões sociais, auxilia de forma coerente e eficiente a ação social da igreja, mas não como mero assistencialismo, não compactua com a acomodação, com a mesmice e com a omissão. É uma pessoa que tem norte, direção. A vontade de Deus é o centro da sua vida e a bússola para o seu serviço. Amém. O diácono neste mundo pós-moderno deve promover a santidade, a comunhão, o serviço, o diálogo, a verdade, a justiça e o amor. Neste mundo frio e egoísta, o diácono se levanta para proclamar em Cristo Jesus o coração aquecido pelo Espírito e a liberdade em repartir no ambiente de comunhão e festa. A igreja deve apoiar o diácono no trabalho magnífico que realiza dentro e fora dela. Eu não vou ficar falando a vida toda, não. Parabéns, diáconos, que Deus abençoe vocês. Que os nossos diáconos sejam cada vez mais voluntários na contribuição de uma família, sociedades melhores, reeducando nos países melhores, num mundo melhor, diáconos vazios de si mesmos, cheios do Espírito Santo, com mansidão de Jesus, para servirem em amor, que buscam, acima de tudo, a glória do nosso grande Deus. Amém? Amém. Tá bom, vamos sentar, acabou. Não, senta não, calma aí. O pastor também tem que falar, né? Uma das alegrias que tenho, né, é o ministério diaconal. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Obrigado. Isso! Isso é por causa da mídia. Ela é da mídia. Isso aí, tá certo.
Então, sou grato a Deus pela vida de vocês, por todos os momentos que já vivemos, né? E conheço cada um de vocês e sou feliz com vocês. Peço a Deus que a gente tenha muitos, muitos anos juntos aqui, para a glória do Senhor. Eu vou ler um texto que a Bíblia diz o seguinte: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar isso, tenho certeza que vocês estão alcançando isso. Vocês são honrados por Deus, honrados pelo pastor de vocês e honrados pela igreja. A igreja precisa e deve honrar os diáconos. Diáconos, eu como costumo falar, é igual, não vou falar Flamengo não, senão esses caras vão tudo brigar comigo, mas é outro patamar. Deus escolheu diáconos, assim como Deus também escolheu pastores, mas Deus escolheu os diáconos. E vocês são tão importantes, vocês são tão bênção para a igreja, porque no início Deus tinha que separar os diáconos para cuidar daqueles momentos que estavam difíceis, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E Deus separou diáconos cheios de espírito, cheios de sabedoria, cheios de graça, para ministrar esse serviço. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem e que vocês sejam cada vez mais servos do Senhor para a glória de Deus. Deus abençoe, receba um carinho do seu pastor, vou abraçar cada um e não tem presente, vou embora e acabou, está de bom tamanho, sentar, né? Deus abençoe. Então tá bom. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. E muito obrigado, né? Vou abraçar, tchau, beleza? Vai com Deus, tá? Calma aí. Realmente. Benção. É simples, mas é de coração. Isso que, né? Te abençoe, obrigado. Minha diaconisa é benção, viu? Que benção, faz sim. Não, isso, faz sim. Te abençoe. Você, minha esposa. Benção. Abençoe, tá? Isso. Aqui, Deus te abençoe. Aplaudir o Senhor aí, vocês estão com preguiça? Deus te abençoe. Obrigado. Isso. Aqui. Obrigado por tudo, tá? Deus te abençoe. Isso. Nós vamos orar. Deixar minha esposa aqui abraçar. Obrigado. Acho que vai ficar legal, né? Isso. Isso. Nesse calor aí que tá vindo aí, né? Que maravilha. Irmãos, amem os nossos diáconos. Honrem os nossos diáconos, né? São bênçãos do Senhor para nós. Isso. Amor? Nós vamos orar encerrando. Você vai me dar 2 minutinhos para eu fazer anúncios, como a gente tem feito. Eu queria que você se colocasse de pé. Vou chamar o pastor Charlie. O pastor Charlie vai estar orando, encerrando o culto e ministrando a bênção apostólica. Era isso que eu estava falando ali, tá bom? Eu vou estar orando pelos nossos diáconos, tá? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor olhou para a sua igreja e deu oficiais para cuidar de cada membro da tua casa. Muito obrigado pela excelência do ministério diaconal, que é tão importante quanto o ministério pastoral. Eu te agradeço, Pai, em especial por cada diácono de nossa igreja. Te agradeço pela vida da diaconisa Isabel, que não se encontra aqui. Ó Deus, que o Senhor dê saúde, que o Senhor abençoe. Te agradeço pela vida do diácono Wilson, Pai, que já não está, ó Deus, mais conosco, está em outra denominação, em outra igreja, Pai, em outra congregação, ó Deus do Senhor. Mas eu sou grato por cada irmão, ó Deus, que tem servido ao diaconato neste lugar. Abençoe, continue derramando das tuas bênçãos, ó Deus, e fazendo que eles cada vez mais
sejam servos do Senhor. E muito obrigado pela amizade e pelo carinho, que nós, ó Deus, andemos juntos para a tua glória e para a tua honra. Abençoe-os, ó Deus, dispensa, ó Deus, uma bênção especial sobre cada família dos diáconos da tua casa. E separa mais, Senhor, separa mais pessoas para esse ministério. Usa poderosamente cada um de nós. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia especial em que a tua palavra foi ministrada. Que saiamos daqui, ó Deus, pensando, ó Deus, avaliando, ó Deus, o encontro que nós podemos ter com o Senhor Jesus. Usa, ó Deus, essa palavra para falar conosco durante toda a semana. E, ó Deus, e nos dê uma semana abençoada. Abençoa a tua igreja, abra as comportas dos céus sobre a tua igreja e faça maravilhas neste lugar. Nós oramos, Pai, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Senhor, te agradecemos por essa noite, por tudo que vivemos aqui, pela tua palavra, pelos louvores que entoamos ao Senhor, pela homenagem aos diáconos. Ó Deus, obrigado, Deus. Oportunidade única estar na tua casa e é muito bom. Pedimos que o Senhor leve-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua boa e poderosa mão. Que a semana que hoje se inicia seja uma semana abençoada pelo Senhor. Que as lutas virão, mas o Senhor nos dará força para vencer todas as lutas. Obrigado por esta igreja, pelo pastor e pelos diáconos desta igreja. Obrigado pelos membros, abençoa cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja, a primeira igreja batista no Guarani, e as demais igrejas espalhadas pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Benção.